Glória a Deus, eu quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui, a confiança, porque precisa de ter muita confiança para você entregar o púlpito de uma igreja para casais. Então, eu me sinto honrada. Saí daqui ontem, aprendi muito mais, porque eu aprendi com vocês. Amém, queridos? Não foi bênção porque eu estava aqui, mas porque Deus cumpriu o propósito dele. Amém, queridos? E melhor é serem? Sempre vai ser assim, porque a palavra diz assim. Eu quero agradecer de coração. Você sabe por quê que eu amo pregar aqui? Porque o povo aqui recebe. A gente vê que vocês têm coração para receber. E não é coisa melhor do que a gente poder doar a quem quer receber, gente. Esse é o segredo da coisa. Então eu agradeço cada coração. Porque desde quando a gente chega aqui, a gente vê no ar, o povo chega com expectativa, pastor. Amém? Que vocês continuem assim. Porque o que Deus quer ver é expectativa no nosso coração. Eu agradeço de coração a oportunidade que foi me dada. Eu saio daqui honrada, agradecida a Deus por cada pessoa que veio, pela forma que vocês me receberam e pela confiança em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E sem mais demora, eu quero pedir desculpa porque às vezes a gente vai falar à noite, porque nós não temos hábito de ter cultos pela manhã na nossa igreja. Amém? Então, se eu falar isso, a missionária, a Eliane não está ficando doida. É só força do costume. Amém, gente? Palavra de Deus nesta manhã. Poder de Deus nas nossas vidas. Se você puder ficar de pé, Evangelho de Marcos, Evangelho de João, capítulo 4. É um texto muito conhecido nosso, muito conhecido. Mas a palavra de Deus se renova e nessa manhã eu creio que Deus vai falar com a gente. Amém? Glória a Deus, todo mundo já está pronto aí? Evangelho de João, capítulo 4, muito conhecido, a mulher samaritana. Diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adoreis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem.
Deus é espírito. Importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que é o Messias. Eu sei que o Messias vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu o sou. Eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos, maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Senhor, te louvamos nesta manhã. Exaltamos o teu nome. Senhor, porque este Espírito está no nosso meio. Meu Deus, porque no nosso meio está os adoradores. Somos adoradores. Meu Deus, já aprendemos isso. A te adorar em Espírito e em verdade. Senhor, e quando nós oramos em Espírito e em verdade, a tua revelação vem. A tua verdade fica em evidência. Meu Deus, e os pecados são perdoados. As mentes são tocadas. Meu Deus, quando nós te adoramos em Espírito e em verdade, há acréscimo de fé. Por isso nós recebemos nesta manhã acréscimo de fé, Senhor, para vivermos nesses dias maus. Pai, nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome, nós declaramos que o Senhor é santo, 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 santo. Meu Deus, e como cantamos nesta manhã, meu Deus, como nos te adoramos, meu Deus, nós recebemos cura, nós recebemos ousadia, nós recebemos unção de multiplicação. Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Meu Deus, desfaz todo o espírito de dúvida, todo aquilo que resiste à revelação da tua palavra. Cai agora por terra na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, que todo este ambiente, nós declaramos que é chegado o teu reino sobre esta região. É chegado o teu reino na vida de cada irmão aqui. É chegado o teu reino sobre Boston. É chegado o teu reino nesta igreja. Meu Deus, e como adoradores nesta manhã, nós nos ajuntamos em espírito e em verdade para dizer que o Senhor reina, o Senhor reina, Jesus reina, Jesus reina, Jesus reina. Meu Deus, e nesta manhã nós nos levantamos na força de Jesus ressuscitado para receber a tua revelação, para receber a tua verdade, em nome de Jesus. Queridos, glória a Deus, pode assentar. Essa é uma passagem muito conhecida, mas eu não queria muito me envolver na mulher samaritana. Eu queria me envolver em alguns pontos. Amém? E eu vou dizer uma coisa para você, nós somos celeiros. Sabe, gente? E quando a gente ouve pregação, quando a gente faz estudo, a gente recebe. E quando você recebe, você tem uma obrigação de Jesus. Passar para frente. Amém, e é isso que eu quero fazer pela misericórdia de Deus nesta manhã. Tentar passar para frente aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho recebido de outros homens e mulheres de Deus. Amém? Mas aqui diz que Jesus estava onde, gente? Olha como começa o texto. Jesus estava... 4. E quando Jesus veio saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava em nome, ele saiu, Jesus deixou a Judeia. So Jesus e ele left tinha Judea de ir para and he went towards Galilee. Sabe qual foi o problema? You know what was the problem? Não foi tanta necessidade. E diz assim, ó, e era necessário passar por Samaria. To go through Samaria. E muita gente diz que Jesus tinha uma visão, o coração daquela mulher. Eu concordo. Samaria passou a ser um problema não só por causa do coração daquela mulher. Samaria era um lugar onde havia relacionamentos quebrados. Judeu não falava com samaritano. Samaria era um lugar de desafio. Dizem que essa mulher, muitos especuladores diz que ela ia numa hora incomum, imprópria para buscar água. Dizem especuladores por causa da vida dela e a discriminação, e é verdade, e o preconceito que ela sofria. Então Samaria era um lugar de preconceito, ideias preconcebidas. Queridos, e onde? Samaria era um lugar de traumas, porque essa mulher aqui diz que ela já havia tido 5. It says that she had 5 husbands. Estava no sexto. She was on the 6th não era one. dela. It wasn't really hers. Mas glória a Deus. But glory to God. Neste dia ela teve um encontro com o sétimo. On this day she had a meeting with the 7th 6 one. fala de esforço humano. 6 talks about the human 6 fala effort. de esforço humano. 6 talks about the human effort. Samaria needed the visitation of Jesus because everything there was in Samaria was human effort. E naquele dia, and that day, Samaria would receive the 7th. Aquele que é perfeito. The one who is perfect.
que completa. The one that completes. Essa mulher tinha uma carência. This woman, she ela buscava no ser humano had a need. She was looking in a human being what only Jesus could give her, which was completion, which was E diz, queridos, que Jesus saindo aqui, ele tinha um destino. Ele tinha um destino, Judeia. O problema é que Samaria era um lugar de desafio. Samaria era um deserto, era um lugar de carência. Por isso que ela estava no alvo de Jesus. That is why she was in Jesus' way. Se há Let me tell you carência, something. se há trauma, If you have a se há need, uma if you have a sede trauma, if you have a na thirst sua vida in your inconstante, life, onde and if você it's busca se constant, where preencher em you relacionamentos, you eu know, quero to te dizer, fulfill eu yourself oro in a Deus, relationships, eu I estou pray to God, torcendo para and que I esse am rooting mesmo so that the Jesus same que sentiu a Jesus necessidade who saw de the passar need em Samaria to e go ficar, in ele venha na through minha e na sua Samaria, vida nessa that he manhã. may come through your life this Porque morning, só ele pode fazer because isso. only he can do Era that. necessário It was passar por needed Samaria. to go Onde há through Samaria, preconceito, where onde há there was trauma, onde há discrimination, where there was relacionamentos trauma, where quebrados. there were Essa broken briga aqui, relationships. queridos, vai This na fight história here, depois e vê. go to Já the durava story and see 1000 it anos. later. Eu This was already pergunto, a Senhor, 1,000-year-old fight between the choque, Jewish people and crise, between que the conflito tão Samaritans. grande é What esse conflict que is faz this, com que Lord, that povos makes it that não people do não se not talk to comuniquem each há other, 1000 whole anos? Porque peoples? tudo isso começou, queridos, Because no reino everything quando started Salomão morre. when Solomon Sabe, passed vocês, eu away. não sei se vocês I don't know sabem if you dessa guys história. know. How Por many of que you que know os judeus this? não se davam You com know, os why samaritanos? is it Quantos that sabem? Levanta Jewish a mão. people, didn't get along with Samaritans? Se misturaram com outros povos. No, E não because só se they, misturaram. mixed Quando as together 10 with other tribos se dividiu peoples. depois que The Salomão, 10 querido, tribes, morre, they a nação separated se after divide. Solomon 10 died. tribos vai So para 10 o tribes went to one norte e side, to the 2 north, and tribos 2 ficam no tribes sul. stayed in the Essas 2 south. tribos Those que 2 ficaram no tribes in sul the south, conservaram a they forma de adoração, conserved the form of conservaram worship to aquilo the que Deus Lord, havia falado que tinha conserved que what the ser Lord a said adoração. should be. Os judeus que And foram the para o Jewish sul people who went começaram to a se the misturar, north começaram a started to mix aceitar uma outra themselves, forma de started to adoração, accept another criaram form até of uma outra worship, and they linhagem even, sacerdotal, criaram created a outro new tempo de adoração, priestly porque a lineage. as duas continuaram. Deus havia falado que todo sacerdote God was still with deveria both of sair them. da He tribo de said that Levi. he said that atenção numa every coisa. high priest should come from the tribe of Tem Levi. coisa There are que things Deus deixa a gente mudar. that God lets us change, Ele até dá carta branca. and even Mas lets tem us, coisa allows que us Deus to diz do é it. desse jeito. But there are things that Não God says, this is the way it is, don't O change it. problema do samaritano The é que ele thing deixou about coisas Samaritans is that they que Deus touched havia dito things não muda. that Eles God had criaram said do uma not outra change. They dinastia created sacerdotal. another Aqui priestly não tem, dynasty. então vai ficar aqui mesmo. Oh, we Nós don't have it, não, so nós this vamos is the seguir way essa it's going to linhagem be. da We're not tribo going de to Levi, follow não. this Levi Jesus veio e tribe. mudou a forma de adoração, mas Jesus até came então, and he changed naquele the way momento em que of eles mudaram, worship Deus falou, worked, não but era para until mudar. that moment, they changed Eles, what God told então, them queridos, not a to coisa era change. tão séria So it was que os very judeus do sul serious that the começaram a falar, Jewish esse povo já people não é said, mais nem judeu, these não. people are not Jewish Olha a anymore. forma que eles estão adorando, eles Look já at se the form that they contaminaram worship. tanto. They have Então, o contaminated themselves so samaritano era much. judeu desviado, The temple, profano, of a era isso que eles Samaritan, pensavam. you know what they thought it samaritano, o was? judeu It was pensava do like a samaritano. E o wayward judeu mesmo, ele Jewish man. conversava com o endemoniado, and he mas would ele não talk, conversava com o samaritano. a Jewish person A would talk coisa to era a demon séria. possessed, but would not talk to a Vocês estão Samaritan. vendo aonde Jesus Look at vai where entrar? Jesus is going Na caixa into. de maribondo que ele vai mexer, eu quero Look te dizer at- uma look coisa at para the- você. Não The importa wasp's nest that quantos he's anos o going into. It conflito dentro doesn't de matter você. how Não long the importa a conflict has briga, been inside não of you, or the importa o fight, preconceito, or the não struggle, or the importa a carência. discrimination, or Nesta the manhã, need. Jesus In this decide a morning, passar pela sua Jesus Samaria. is going through your Samaria. Samaria é lugar de Samaria desafio. is a place of Samaria é lugar de challenge. It's a relacionamentos place of quebrados. broken Samaria é lugar de relationships. It's a preconceito. place of discrimination. Samaria é lugar de crise It's a place de of muitos anos. crisis, E nesta of manhã eu yearly estou crisis. torcendo, mas eu estou But I'm torcendo rooting para aquele this que é morning santo, so that muito for the one santo, who is passe holy, na sua very e na holy, minha to go Samaria through nesta your noite, life para and que my eu e life and your você Samaria, venhamos receber so a that mesma you unção and que essa I mulher can recebeu. receive the same anointing that this Amém? woman did. Amen? O problema é que The Samaria problem is that era Samaria problema no meio do destino was a de problem Jesus. in the midst of Jesus' destiny. Ele queria chegar, He wanted to Na go to Judéia, Judea, estava na Galiléia, tinha saído was da in Galiléia, e Galilee, Samaria estava no meio. Presta but atenção. Samaria was in the middle. Dia a minha e a sua vida One day, estava no my meio do life destino de Jesus. Was in the middle of Porque não Jesus' fui eu e destiny. você que escolheu a Because it Jesus. wasn't you and I who Mas foi chose Jesus Jesus, que but nos Jesus escolheu. chose us. Eu louvo a Deus I porque worship dia eu God because estava no one day I was destino, smack dab in no the meio middle do destino de
of Jesus' destiny. And he looked at me and he said, look, Jesus truly knew that winning that woman's life, that woman's heart, he would win the whole city. Let me tell you something. The day that Jesus won you over, that he rescued, who else did he win? The day that Jesus won your heart, did he have in his heart the expectation, oh, if I win him over, I'm going to win his friend and his family. If I win Anderson, I'm going to win his co-worker. And Guto and Azaf, I'm going to win somebody who's next to them. Did Jesus not have this expectation when he rescued you? He always does. Ele sabia que aquela mulher He knew that that woman era uma estratégia. Was a strategy. Oxalá que nesta manhã, and this morning, my heart and your heart, who was one day by Jesus, has expectations. May we fulfill the expectations of Jesus. Amen. E dizem, queridos, que Jesus, and it says that Jesus, quando está se aproximando, ele se cansa, closer, e ele tem vontade, ele tem sede, e ele para naquele poço. In that well. Samaria era lugar de diferença. Samaria was a day of many differences. Was a place of many differences. Look at all the differences ele era here. Homem, olha a diferença. He was a man. Ela era uma mulher. She was a woman. Além do preconceito cultural de não besides se all comunicar, the homem e things mulher of, não se men falavam, and women independente also de ser judeu didn't talk. Ou não. Whether they were Jewish or Então, not, já começou. they would not Jesus get together. Era galileu. Jewish was from Galilee. She was Samaritan. Ela tinha o poço do pai She Jacó. had a well from Jesus era Father Jacob. Jacob. And Jesus was the well himself. He was the fountain of life. Look at all the differences. And Jesus won these differences. He overcame these differences because he wanted her heart. Jesus does not give up on your heart or my heart. He does not give up on our hearts. And it says that Jesus sat down and he was thirsty. Here it shows very well that Jesus was a man. He was God, but he was also a man. He was thirsty. He was tired. But what interests me the most here, what calls my attention, is that his disciples went to buy food in the city. Eu te pergunto uma coisa, Jesus, nada na Bíblia, nós vamos chegar por quê que eles foram comprar comida. É por acaso. Aonde eles estavam? Sicar, Samaria era deserto, era ou não era? Samaria was a desert, right? Deixa eu te falar, o que é mais importante no deserto? More important in the Comida desert? Ou água? Food or water? E por que essas criaturas foram comprar comida? So why did they go buy food? Jesus estava com fome ou com sede? Was Jesus hungry or thirsty? Mas era necessário passar por Samaria. But it was necessary for him to go through Samaria. Antes de Jesus passar na minha e na sua Samaria, ele vai ter que permitir que muita gente vá comprar comida. Porque se eles não tivessem ido comprar comida, eles iriam atrapalhar aquele encontro. Há momentos que Jesus fala assim, eu preciso esperar muita gente comprar comida na vida dele e dela para mim entrar na Samaria dela. Preste atenção, porque o seu amigo disse, olha, não atrapalhe o meu encontro com Jesus. Talk to your brother right now and says, don't hinder my meeting with Jesus. E presta atenção. Tem gente que vai comprar comida na nossa vida. There are people who are going to go buy food and they're going to go out to buy food and never come back. The disciples came back. Não seja você nunca alguém que atrapalhe o encontro de Jesus com outra pessoa. Or else he's going to send you out to buy food. Muita gente teve que comprar comida na minha vida. When I met Jesus, a lot of people had to go. Muitos não voltaram. And a lot of them did not come back. Glory to God. Então não se assuste so se pessoas começarem a sair do seu relacionamento. Você só faz uma pergunta. Será que elas estão indo mesmo? Ou é Jesus que está permitindo que vá comprar comida? E glorifique o nome do Senhor, porque Ele sabe de todas essas coisas. Pessoas ao nosso redor que atrapalham porque não sabem da prioridade. That relationship is because they don't know the priorities. Não era. Sabe por quê? O ser humano ele morre muito mais rápido de sede a human do que de being fome. dies of A thirst much necessidade quicker ali, a than prioridade ali naquele deserto, so não the era necessity comida, over there era was not água. food, it was water. Que eu e você, May you and I, in our relationship with the Lord Jesus, may we learn what is priority.
Nada pode substituir essa Nothing prioridade. can substitute this priority, this intimacy, this meeting with our Lord Jesus. And it says that many, the disciples went to go buy food. And then Jesus goes and sits down, and that woman arrives in a time that was not proper for her to do that, which is 12 o'clock. Everyone has heard about this. The sun was burning. It says that in that place in the Middle East, in that area, it says that it's 50 degrees in the shadow at 12 o'clock. So, but what really touches me, the only difference between me and this woman is that she's had 5 husbands. I've only had one that God gave me. That's the only difference, but I learned so much from her. You know what I learned here? As mulheres, vamos supor que as mulheres faziam chacota dela. Let's say that the women made fun of her. She didn't, she didn't stop going to the well. Difficulties did not hinder her. The discrimination, all the things that people said against her, about her, did not stop her from going to the well. This is why she had that meeting with Jesus, that encounter with Jesus, because that was an act of faith. You know why? Because she had a need. She needed that water. Oh, I can't go in the morning, I can't go in the afternoon, but I'm going to go at midday. The hot sun and the hot sand will not stop me from getting water. But we are in a generation of Christians today that the sensibility is so much. Oh, I'm not going to go to that well. Oh, nobody likes me. Poor me. Nobody looks at me. Nobody calls me. It's so good to preach at other people's churches because you get to leave afterwards. Oh, I don't do more coffee. Nobody likes it. No, everybody complains, blah, blah, blah. Whatever it is. This woman changed her time, but she kept on going to the well. And because of that, she had an encounter with the seventh, with the one who completed her, the one that quenched her thirst. And as he sat down, she arrives. Something very interesting here. From far away, you can know that woman, first, she knew it was a man that was sitting, and she knew that man was not from her area. And the third thing, she knew that he was a rabbi because of his beard. The men, you would know that he was religious. From what, line of thinking, what school, just from the beard, just from the look. Just from the way that person, got dressed. I'm sure that she still kept pouring the water because Samaritans, don't get along with Jesus. I'm sorry, with Jewish people. So, they discriminated against each other. So who is the one that initiates the dialogue? Jesus. He talks about his need. And you know what he says? Give me something to drink. He did not start with her need. Jesus does not need us, but he is willing to humble himself. He made himself sin and humiliation for me and for you. He was so thirsty of a great family. He was so desiring that he gave his life for me and for you. He let go of his own need so that you and I could be here this morning receiving water. He knew that if it depended on that woman, she would never be able to initiate. You know why? Because her whole life she heard that Samaritans do not talk to Jewish people. Women do not talk to men in public. Jesus knew. He knows our concepts and your concepts. He knows those things that hinder us and that pressure us. But this morning he says, I'm going to go through your Samaria. It does not matter the trauma. It doesn't matter the sensibility. This morning, the one who is holy, 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 holy says, I will go and humble myself so that you can get your victory. He parted from his own need. Give me something to drink. Beloved, how many cups do you think would quench Jesus' thirst? He was a man. And he kind of asks for 2 cups of water. Let's say that it's 2 cups, but at the most 3 cups.
That's probably all that he will be able to drink. And what does he offer? A fountain. É ou não é? Is that true or not? Ele fala, quem bebe dessa água he says, whoever drinks this water will be thirsty again, but who drinks from the water that I give will have a fountain inside of them. Jesus always promises us much more than what he requires of us. Muito mais do que aquilo que ele A lot pedia more ela than algo que matasse a sede he dele. asks for something that would quench his own thirst. Mas ele oferecia uma But he offered a fountain que ia ficar dentro dela. that would stay Outra within coisa her. muito interessante Another é que important quando thing, Jesus interesting começa a thing falar is that com when ela, Jesus starts ela fala, talking like então that você to tem her, uma água viva? so she Eu says, vou you have a precisar living voltar water? aqui I'm not going to have to por come causa das back minhas here necessidades. because of É, my needs? o And que he eu vou says, te yeah, dar because what I'm going não to é duas give you canecas de água, is não, not just minha filha. 2 cups O of que eu vou te dar water. é algo que What I'm vai going to ficar give you is dentro something de that's going to você. be inside É of algo you. que não só vai It's saciar something that's você, not only mas going que to quench your você thirst, vai but brotar para from outras you, pessoas. it Irmãos, will o único poço que essa mulher flow conhecia out aqui to other era o de Jacó. people. E ela fica brava She com was Jesus. Ela she fala was assim, upset with Jesus porventura, and says, wait, você é maior do que are o you nosso pai greater Jacó? than our father Jacob? Deixa eu te explicar uma coisa, Let não me sei se explain você to sabe, you something. que culturalmente, That culturally, quando alguém abre um poço lá when naquele someone lugar, ele se opens a torna well, quase que um santo. they become Porque ele sort não of like abre a saint. poço só para ele. Because they Ele don't abre open poço a well pensando just for nos themselves. outros. They open a well Ele for morre, everybody o poço else. vai So ficar they por ali, die and the querido. well is going to stay behind and it's going to Então, help a lot of quando lá, people. So culturalmente, quando culturally, você encontra um poço when e you você find a bebe água well no and meio you daquele drink deserto, water in the culturalmente middle of você the tem a desert, obrigação culturally you have de the abençoar obligation quem to abriu o poço. bless Quantos sabem who disso? opened the well. Você bebe a primeira água So e you fala assim, drink the bendito first foi o water Deus, and you say, aqui no caso you know, de Jacó, blessed por be isso the que ela falou, God você of não é maior que o Jacob. nosso You're pai not Jacó. greater O than homem my deu father esse poço Jacob aqui pra because he gente. gave Era this uma well forma to de us. honrar It was as a pessoas form que that she tinham had aberto to poços, honor the meu Deus, person who queridos, naquela opened the época. well in those Então, por isso times. que ela estava honrando a Jacó. So that's why she Preste was atenção honoring numa Jacob. coisa. Pay attention Você to chama one isso thing. aqui de You igreja. call this a Igreja church, somos eu e but você. church is Isso aqui you é and um me. poço This onde is a um dia well where homem de one Deus, day a man Marcos of e God, Gisele, saíram lá do Marcos and Brasil, Gisele, abriram left esse poço Brazil para que eu e to você open this hoje well so that estivéssemos you and aqui I could be here recebendo receiving água fresca. Isso fresh aqui é um water. poço onde This is a pessoas well por muitos where anos people têm for a encontrado long água time viva, have found têm living recebido water, cura, have têm received recebido healing, ajuda. have Isso received aqui, help. querido, não é simplesmente a And igreja, it's not é just a poço. church, Essa it is a well. localidade é um poço This place onde is a pessoas well têm where vindo people can suprir a come necessidade. and to Honre get their needs aqueles que supplied. abrem Honor poços those who que você open the não well cavou. Vou that you falar. did not dig up. O que eu aprendo com essa mulher é que ela What I honrava learned with this woman is that she de unha honored e dentes aquele she Jacó. honored Não está Jacob. errado, não. I'm not saying that's wrong. Ele havia aberto o poço. He had opened the well. Honre as pessoas que abrem Honor poços, the querido, people who open que vocês wells não suaram para that you did not honre essa localidade, sweat. sabe por quê? Você está fora honor do seu this e do meu locality país, because you are e nós out of temos your lugar country, pra and we have a cultuar a place Deus no to nosso give próprio worship to the idioma. Lord Queridos, in our own isso language, in our own family, and this is a blessing. This deserves honor. Valorize isso aqui. Era You know, isso que ela give estava value fazendo. to this. And Por this isso is que what she Jesus was nem se doing. zangou That's com why ela. Jesus didn't even get Aquela upset with her, era um princípio de because that honra. was a principle of honor. Entendeu? Do you understand? Tem coisas na nossa vida que nós não There are things in our lives that we did not dig up, Vamos aprender com and essa we are taking the best honrar, out of it. So let's a learn valorizar. to Glória a value it, to Deus. honor. Amen? Valorize. E disse, queridos, And que it Jesus says, continua e fala assim, você Jesus realmente continues vai and said, precisar voltar oh, aqui, truly, não. you're not going to have to come É back água here. viva. It's É água que living foi- water. Irmãos, aquela mulher tinha uma That água, woman had a morta. water that was dead. ela tinha uma água que She had supria a as water that necessidades de lavar supplied a her louça dela, needs, do banho, her da daily needs sede of física. you know, Jesus sabia disso. Eu baths quero te dizer and uma physical coisa. thirst. Todos os dias ela ia Every naquele day she poço. would go to Eu that quero te- well. nessa manhã, Let me eu tell só you, quero this que você morning, I just entenda, want you to na nome do Senhor understand, Jesus, uma in the name of revelação. Jesus, Você one pode thing. vir aqui You todos can os come here dias, every todos day, os dias, mas o que every Jesus quer mudar Sunday, na nossa every day, mente but é o what Jesus porquê wants a to do is gente vem a change esse is poço. to Você change pode vir só our por causa das minds suas to understand necessidades, why we ou come você to this pode well, mudar why o we seu come to this pensamento church. e You need vir to pra change the way adorar, you think e to não fazer come se chegar aqui to vazio, worship, ficar not just to segunda, come terça, here quarta, empty e chegar and aqui go só por Monday, causa das Tuesday, suas Thursday empty and necessidades, come here mas just because Jesus of quer your nos need, levar but a um Jesus nível wants to de take you to a adoração, level e of quando eu e worship você venhamos that a when you esse and I poço, come to é pra this well, testemunhar it is o que to ele fez toda testify semana. of what he has done all week. Mas o problema, queridos, que a gente
But the problem is that we always arrive here with so much thirst that we think that those who are here need to supply our thirst. But you need to quench your thirst at home, in your fellowship with Jesus, in the study that you have throughout the week, so that when you come to this place, your only objective will not be your needs, but will be to worship the one that supplied all your needs all week long. In the name of Jesus. If you are the type that always gets here in his reserve, because one thing is to have a reserve. You know when you have a reserve? When your tank is full. And you say, oh, my tank is full and I have some reserve. But if your car is showing that you're on empty, you're using your reserve. It's one thing to have a reserve and one thing to be using your reserve. There are people who come to the well, to the church, and they're always using their reserve. They're always using the last bit of gas that they have. So no matter how much Jesus will pour upon their lives, they will never leave this place overflowing. You need to come here filled, full, so that when this encounter happens, you will leave this place overflowing in the name of Jesus. Stop coming to the well just because of your needs. Change the way you think. Make this purpose in your heart that when I get to church, I'm going to be full. I prepared myself. I had an encounter with Jesus all week, and I'm going to testify of the great things that he supplied to my needs. Amém, queridos. Amen. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Amen. Amém. Deus é bom. God is good. E diz que Jesus and it says that Jesus had an encounter with that woman. And when he had that encounter, he sees a pact, an impact. And Jesus tells her, and she says, oh, so you have this water, right? I'm not going to have to come back here anymore. He says, no. So give me of this water. And she desired it. Oh, now the path is open. You know, Jesus met with her, did his part, and she desired. He showed her something better, and she desired it. You and I have to desire ardently this new level of worship, this new level of fulfillment. You know, not to come here with a reserve or using a reserve. Of not seeing this as just a place that quenches your needs, but a place that nourishes your spiritual need. And he says, go to get your husband. I don't have a husband. And Jesus says, you spoke the truth. You've spoken well because you've had 5 husbands and the 6th one that you have is not yours. Let me tell you something. When Jesus comes through our Samaria, the first thing that he does, the first impact that we suffer is to see in our lives what is not ours. The first revelation that we receive are the things that are not ours. Infirmity is not yours. Trauma is not yours. The 10% is not yours. The first thing of a person, you know, when Jesus goes through their Samaria, he starts to clean up in their lives what is not theirs. That is a beautiful thing, and that woman was already suffering that impact of salvation because she confessed what was not hers. Let me tell you something. This trauma that you've had for many years, this sadness that is chronic, is not yours. This thirst for intimacy, this desire, uncontrollable, to be quenched by a human being, this does not belong to you. It is not yours. The one who is holy, holy, holy is saying, it is necessary. God is saying clearly in my heart, there are people here dying of thirst. This thirst is killing me. This is coming to my heart now. This thirst is killing you. And you die much quicker of thirst than of hunger. But one thing I am certain is that in this place there's always living water, and you need to feel the desire to seek. You need to feel the desire to be impacted. You need to seek the desire to have this intimacy, this encounter with Jesus. I am not talking about salvation. I am talking about changing your life, changing the way you
you think that kind of change that separates what is good for you and what is not, this person I need to send out to get food, this person I need to do this, you need today to have that encounter with Jesus, to the point where nothing will hinder you from coming to this well, that the needs that you have will not be physical needs, but an ardent desire to worship in spirit and in truth. Simply that. If you today knew that the heaven was not real, I'm not talking about, dying and that's it. But if you realized that heaven was not real, would you still serve Jesus? He delivered you from sin. He gave you eternal life. That woman said, I do not have a husband. He said, you've spoken well. You know what you're talking about, because you really don't have a husband. She was separating those things in her life that did not belong to her. And at that moment, she received this revelation. He says, look, you know what was the problem for that woman? It was so much within her soul that if that woman, I'm talking about my church, I'm not talking about this church, the first thing that I would do if she had arrived at my church, na hora que ela chegasse, eu ia falar assim, Quadinho, só, aconselhei uma mulher, teve 5 maridos, está no 6º, cuidado com ela. Cuidado com ela. She had 5 husbands, she's on the 6th one, so be careful with her. Sabe por quê, querido? You know why? A gente está muito interessado no que a gente vê so por fora, pelas histórias que são contadas a respeito das pessoas. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus não se impressiona com o pecado, não existe pecadinho e pecadão. Jesus não se impressiona com... Sabe por quê? Porque a nossa diferença só está por fora. Por dentro nós todos somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Jesus sabe qual é o problema. Os discípulos foram até comprar comida. Não queriam lidar com aquela situação. Jesus ficou e permaneceu. Eles achavam que eles não tinham 5 mulheres, não, mas não teve a fé que aquela mulher teve de enfrentar areia e sol escaldante, mas ter um encontro com Jesus. Ter um encontro com Jesus. Jesus não se impressiona se você é bom, se você é ruim, se você fez coisas piores do que fulano, que ciclano. Sabe, a única coisa que impressiona Jesus é a nossa fé. É a nossa fé, é o nosso desejo de adorá-lo em espírito e em verdade. Todas as vezes que Jesus parou para alguém na palavra dele, foi por causa da fé da pessoa. O centurião. Por causa da fé. Ele nem era, o homem não era nem cristão. A mulher cananeia também não era. A filha estava totalmente, não é? E Jesus e ela falou assim, não, Jesus falou assim, minha filha, a comida aqui é só para os filhos, viu? Cachorrinha depois. Senhor, os cachorrinhos comem da migalha. Eu nunca vi fé assim em Israel. Jesus talked about the faith of that woman. He is only impressed by your faith. It doesn't matter what you've done. It doesn't matter what you stopped doing. If you think you're like the disciples who are better than the Samaritans, let me tell you something this morning. Jesus is not impressed with that. What moves Jesus' heart to go through our Samaria is faith. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, quando Jesus, querido, So when Jesus, ela fala assim, eu não tenho. E Jesus apresenta para ela o Pai. O problema daquela mulher não era demônio, não, gente. Porque se fosse demônio, se ela chegasse lá no gabinete do pastor do aconselhamento, depois que eu falasse com a Deus, cuidado com ela, eu falaria assim, pastor, vamos tirar a pombagira dela. Eu não estou falando, queridos, que ela não tivesse influência demoníaca. Mas não era, a raiz dela não era demônica. Se fosse, Jesus teria. Ele expulsou de Maria Madalena. Não era. O problema daquela mulher, que a visão que ela tinha de pai era distorcida. Quem era o pai dela? Jacó. Jacob was her father. He was a deceiver. A imagem que ela tinha de pai era falha. The image that she had of a father was failure. Que o que Jesus fez foi apresentar para ela o Pai perfeito, o Pai que não falha, aquele que é dono, aquele que pode curar os nossos traumas, aquele que pode rever a nossa história de vida, ver os nossos erros de percurso e falar assim, mesmo assim, eu decido descer até você, eu decido te amar, eu dei o meu único filho para você ter vida eterna. Esse é Jesus. This is Jesus. E ela, querido, naquele exato momento, Jesus mostra para ela o Pai verdadeiro. Na hora que ela recebe a revelação de que esse Pai existe, diz que ela vai, larga o canto, e olha, irmãos, eu estou terminando. Ela vai até aonde? Aos homens.
daquela cidade. Deixa eu te falar, se é um grupo de pessoas que aquela mulher não tinha crédito nenhum, era quem? A group of people who that woman had no credit with, it was the men. Você vai me dizer, as mulheres falavam daquilo que elas ouviam a respeito, mas os homens conheciam ela. Ela já tinha tido 5, gente. E homem fala, vamos ser sinceros. Estava no 6º. Irmãos, ela chegou dizendo, venham ver um homem. No meio dos homens, eu falaria assim, o 6º já desceu. Não seria isso. Porque quantas vezes você acha que ela falou assim, venha, encontrei um homem. Quantas vezes você acha que ela falou isso? Que ela fez esse tipo de pronunciamento? Depois de 6 pessoas na vida dela. Agora eu te pergunto, preste atenção, quando Jesus passa pela nossa Samaria, até nos lugares onde nós não temos crédito, Ele se encarrega de colocar nos nossos lábios a verdade é falada de forma tão tremenda, queridos, mas tão tremenda que até onde nós erramos, até onde, sabe por quê? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça é quem? É o Espírito Santo de Deus. E quando Jesus passa pela nossa Samaria, quando os nossos traumas são curados, quando a nossa história de vida é perdoada, Ele se encarrega de, no mesmo lugares, querido, em que nós erramos, as pessoas olham e falam, está transformada mesmo. And that person looks at us and says, wow, they really are transformed. So don't worry. Quando Jesus passa pela nossa Samaria, é Ele que coloca palavras de convencimento na nossa boca, convincing words in our lips, even in the midst of your family, so that your family will say, wow, you really changed. O impacto que ela sofreu. So the impact that she went ela through. Aprendeu a adorar she learned to worship in spirit and in truth in a form that was so tremendous. Tão tremenda. So tremendous. Quando ela abriu a boca, that when she opened her lips in the midst of men, que ela não tinha crédito she had no authority there, no credit, but they were convinced. E lá, queridos, and there, na Galileia, in Galilee, no meio dos judeus, in the midst of the Jewish people, não foi recebida. The message was not received. E se você continuar lendo o texto que eu não continuei, o que ia ser uma passadinha, what should have Jesus ficou 2 dias. What should have been a quick passage, Jesus stayed 2 days, and the disciples had to, 2 dias. You know, stay in Samaria for 2 days. Eu não sei quanto tempo. Tem pessoas que Jesus dá uma passada e rápida, mas tem gente que tem que ficar mais tempo. But there are people that need to stay a little bit longer. Tem que ficar mais tempo. Em Samaria ele ficou 2 dias. He stayed 2 days in Samaria. It says that the whole city foi impactada. Was transformed. Por causa do coração daquela because mulher. Of the heart of that woman. Porque ela recebeu because she received a fonte da vida. The fountain of life. Vamos ficar de pé. Let's stand to our feet. Amen. Era necessário passar por Samaria. It is necessary to go through Samaria. Era necessário uma revelação de adoração em espírito e em verdade. Era necessário de quebra de traumas. Era necessário tirar os preconceitos. Era necessário parar de vir um poço por causa de necessidades. Não era parar de vir um poço. Era parar de vir por causa de necessidades. Aquela mulher nunca parou de ir ao poço. Ela mudou a estratégia dela. She changed her strategy. Você quer receber a unção de adorador em espírito e em verdade? Pare de vir a esse poço só por causa das suas necessidades. E começa por quê? Porque quando você começar a vir só para adorar Ele em espírito e em verdade, aí que você vai querer sair daqui, querido. Você vai falar como Davi, Senhor, eu quero ficar na sua casa todos os dias da minha vida. Nessa manhã, querido, Jesus passa pela minha e pela sua Samaria. Ele está dizendo, você está morrendo de sede. Preste atenção. Tem gente aqui morrendo de sede. Num poço de oferecido água viva. In a place that is a well that gives living waters. Aqui tem capacidade para curar os seus traumas. Nada de moleza. Levanta nessa manhã em nome de Jesus. Faça como aquela mulher. Enfrenta essa Samaria sua. Enfrenta essa areia quente. Enfrenta esse deserto, porque Deus já mandou homem e mulher antes de você para te proporcionar esse poço. Você não está aqui nessa manhã por acaso. E aquele que é santo, muito santo, como eu já falei, Ele está disposto a descer e Ele te escolhe nessa manhã. Ele te escolhe nessa manhã. Pessoas que já estão com relacionamentos quebrados, com pessoas muito próximas, nessa manhã. Jesus está falando, eu passo pela sua Samaria.
Eu passo pela sua Samaria. Você não pode sair, eu não converso com fulano, eu não converso com Beltrano, eu não gosto mais daquele cara que me decepcionou. Olha, querido, eu não estou falando de você voltar à amizade. Eu estou falando de você tomar um posicionamento e receber a água da vida. Água da vida, a água que cura tudo isso, que te liberta. Aquela mulher, sabe o que aconteceu com ela? Ela recebeu o que foi cantado aqui. Ela foi impactada. Ela recebeu ousadia e ela recebeu unção de multiplicar. Sabe por quê? Porque depois que ela falou, as pessoas aceitavam. Ainda dizia assim, depois eles disseram assim, nós agora não estamos aceitando só porque do que ela falou, não, mas porque do que ele está falando. Ela não só pregou, o que ela pregou convenceu as pessoas de irem até Jesus. Amém? Isso. E é isso que Deus quer fazer nessa manhã. Você acha que você precisa... Evangelista, você pode começar lá no seu trabalho. Queridos, quantos aqui nessa manhã? Eu não estou mandando você mudar de religião. Eu sei que todo mundo aqui, quantos aqui, todo mundo é salvo, eu sei que é. Mas eu estou falando de uma água, querido, que muda de dentro para fora. A água que aquela mulher tinha só estava suprindo, não era, gente? As coisas de fora. Eu estou falando de algo que vai de dentro para fora. E Jesus nessa manhã começou a partir da necessidade dele. Ele quer. Sabe por que Jesus quer te curar? É para você fazer a obra dele. Só para isso que ele nos dá saúde. É para fazer a obra dele. Nessa manhã, levante a sua mão. Se você reconhece que você precisa dessa água, que você reconhece que você precisa de sede, de evangelismo, de multiplicação. Pastor Marco, me ajuda aqui, vamos orar.